E nós já vamos iniciar, então, o nosso assunto técnico, né? Vamos dizer assim. Nós já vamos começar a falar sobre a cultura do café. E essa primeira aula é uma aula, para mim, muito engraçada. Ela é engraçada porque é uma pergunta que eu sempre me fiz a mim mesmo. É uma pergunta que eu fiz a muitas pessoas que, na comunidade cafeeira, essas pessoas ainda não me explicaram, né? A pergunta é a seguinte, e eu faço para vocês agora. Por que que o café é isso tudo? Por que que o café é uma cultura de uma importância econômica que nós vamos falar? Obviamente, eu vou detalhar, vou trazer números, vou falar tudo para vocês. Eu só quero que a gente reflita um pouco sobre isso. Por que que o café tem toda essa grandiosidade na cultura? Uma região inteira, hoje, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, segundo maior consumidor do mundo. O café hoje é a bebida mais consumida no mundo. Nós temos a cultura do café, ou nós temos a cultura do consumo de café entranhado nos nossos hábitos, no nosso comportamento. E café tem uma questão muito interessante, né? A planta chama café, a lavoura chama café, a bebida chama café, e o lugar que serve café, até antigamente, era café. Vamos ali no café tomar um café. Hoje já tem o nome de cafeteria, né? Mas era café. Agora, o que que a cultura tem que faz com que ela exerça essa importância econômica, social, técnica, ambiental? Como nós vemos? Alguém pode explicar para nós? Ou então, vou complementar a pergunta. Eu acredito que grande parte de vocês, hoje formando no curso de agronomia, daqui a um tempo, colegas de trabalho, daqui a muito pouco tempo, né? Vocês vão estar aí trabalhando com a cultura do café e dando assistência, dando consultoria, fazendo vendas, ou trabalhando nas propriedades dos familiares de vocês. Muitos de vocês têm o café na família. Muitos de vocês estão atrelados à cultura do café desde criança. Os pais de vocês idem, os avós de vocês idem. Por que isso? Alguém quer falar alguma coisa para nós? Por que que o café é café? O que que o café traz para nós de benefício nutricional? Na prática, de maneira evidente. O que que o café traz para nós em termos nutricionais, em termos de alimento mesmo? Vejamos, a alimentação básica do brasileiro: arroz, feijão, uma fonte proteica, né? O leite, frutas, as hortaliças, verduras e legumes. Quando a gente pensa no arroz, a questão, né, da energia, carboidrato, alguns minerais, feijão, idem, carne, ovos, leite, frutas. Isso não tem muito o que se discutir, tem? Quando a gente fala na cultura da cana-de-açúcar, olha a grandiosidade da cultura da cana-de-açúcar. Recentemente, com um boom de produção de energia, porque a produção de energia na cana-de-açúcar era a queima do bagaço, que era resíduo, era queima de resíduo. Agora, a produção de energia virou um produto, e não mais um subproduto, o excedente, com a retirada de energia ainda da vinhaça ou do bagaço.
a importância na produção de açúcar, a importância na produção de álcool, a importância na produção de energia. Mas e o café, gente? Alguém tem alguma explicação para falar para nós? Por favor, compartilha conosco aí. Quem é de família de produção de café aí? Por favor, manifesta. Algum de vocês? Eu sou, Zé. Otávio, Natália. Natália aqui em Cabo Verde, em Muzambinho, né, Natália? Otávio em Cabo Verde, não é isso? Isso, também. Mais alguém? A Aline diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Aline, deixa eu abrir. A Aline escreveu para nós. Boa tarde. Sobre o café. A essência do café possui mais de 1.000 elementos em sua composição e por isso não é possível fazer construção sintética da essência. Isso procede? Sim, claro. A complexidade orgânica ainda não categorizada, vamos dizer assim. Né? Porque a amplitude de moléculas que fazem, que conferem ao conjunto, né? Fragrância, aroma e sabor, é uma diversidade muito grande de moléculas que ainda estão longe de ser todas catalogadas. Fora a variação na matéria orgânica, matéria-prima, que é o café cru, e ainda as questões relacionadas à torre-industrialização. Tá? Então, isso procede. Então, todo produto à base de café tem o cheiro, e tem o cheiro é feito à base de produto natural, sim, maior parte sim, essência. Essência à base de produto natural, tá? De extrato. Tá? Mas existem algumas pessoas que conseguem mesclar, porque o café tem baunilha, tem chocolate, tem castanhas, tem cítrico, tem frutado, tem várias fragrâncias que podem ser utilizadas como base para fazer um cheiro tipo café. Ah, não sei se eu te respondi, Aline. Mas olha, eu gostaria muito que vocês falassem, principalmente aquelas pessoas que são vindas, participam de famílias que têm o café como cultura principal. Isso que eu estou falando procede, gente? Alguém discorda do que eu estou falando? Não, Zé. Todo mundo concorda, né? E ainda eu vou dizer mais para vocês. Vejamos uma questão muito importante. Eu cheguei aqui em Muzambinho, eu vou contar para vocês um fato que aconteceu na minha vida. Eu cheguei aqui em Muzambinho em 2004. Eu me mudei para Muzambinho dia 20 de abril de 2004. 20 do 4, 20 do 4. E eu vim para cá para trabalhar com café. Eu vim para cá para trabalhar, a Luciana tinha, naquele momento nós éramos casados, e a Luciana passou no concurso aqui no Instituto, e nós mudamos aqui para Muzambinho, fui trabalhar em Varginha, fiquei 1 ano e meio na Fundação Procafé em Varginha, e fui trabalhar na Emater, essa história vocês já conhecem. Fato é que quando nós chegamos aqui em Muzambinho, tinha, tinha, é, é, tinha acabado de acontecer o fechamento, o encerramento das atividades de uma cooperativa muito pujante que tinha aqui, que chamava Coman. A Coman, ela passou por um problema e quebrou. Vocês não imaginam o que era Muzambinho em 2004. 2002, 2003, 2004, com a quebra da Coman. O quanto a cidade sofreu com isso. Por quê? Porque o café é a figura principal. O café é a maior oportunidade de emprego e renda do município. O município de Muzambinho, ele é um município que tem a agricultura como principal posto de trabalho e a cultura de café como a cultura mais explorada. Né? E isso não é mérito só de Muzambinho. Isso é Muzambinho, Guaxupé, Nova Resende, Cabo Verde, e todos esses municípios no entorno. E a hora que a gente pensa
no sul, no sudoeste, quando a gente pensa mais para o Cerrado, região das Matas de Minas, a gente vai abrangendo o quanto a cultura do café é importante. Agora vamos pensar aqui só em Muzambique. Muzambique é um município que produz bastante café, né? Vocês sabem qual é a produção de Muzambique? Ou melhor dizendo, nos seus municípios, vocês sabem quanto de café o município de vocês trabalha, produz? Vou ampliar a pergunta. Vocês sabem quais são as culturas responsáveis pela geração de emprego e renda no município de vocês? Isso tem no site do IBGE. Isso vai constar de uma atividade dessa primeira semana, nesse primeiro tempo. Muzambique produz algo em torno de 170 mil sacas de café. Município de Cabo Verde, você tem ideia, Otávio? Otávio não deve estar na sala. Tem alguém de Cabo Verde aí? Júlia? O Otávio está aí, não sabe? Júlia? Alguém Tá. tem ideia? Oi? Oi, eu tô aqui com a Camila, desculpa, o meu travou. Ah, tá bom. Tô aqui na Camila, faculdade. você está aí, então tá bom. Você tem ideia de quanto Cabo Verde produz de café? Nossa, eu não sei, viu, José? Ah, em torno Desculpa. de 300 a 320 mil sacas. Bastante. Nova Resende, alguém de Nova Resende? Nova Resende, uma média de 500 a 600 mil sacas. E aí tem Monte Belo, Boteiros, Campestre, os municípios lá, Machado, Poço Fundo e vai embora. Esse lado de cá desce aqui sentido Guaxupé, Bom Jesus da Penha, São Pedro da União, Guaranésia, vai lá na frente de Erceburgo, pega lá sentido Monte Santo, São Sebastião do Paraíso, sobe ali, interior de São Paulo, que também tem, mais o Cerrado, mas só para vocês terem uma ideia, vamos pensar nessa regiãozinha aqui. Regiãozinha que eu digo que é pouquinha coisa mesmo. Nova Resende com 500 mil, vamos dizer assim, uns 450 mil para falar baixo, mas já chegou a 700 mil. 500 mil facilitar a conta. Nova Resende com 500 mil, Cabo Verde com 300 mil, Muzambinho com 180, 200 mil. Nós estamos falando em 1 milhão de sacas. Não é isso? 3 municípios. 1 milhão de sacas. Vou até pegar a calculadora aqui. Porque é tanto zero. Tá. Pronto. Calculador. 1 milhão de sacas. Certo aqui, ó. 1 milhão. Não é isso? 1 milhão de sacas. Vezes um preço médio. Eu não vou colocar preço do café hoje, bebida dura, não. Vou colocar um preço médio. R$ 950 a saca, hoje. Nós estamos falando em 950 mil, 950 milhões. É isso mesmo? Isso aqui é 950 milhões, gente? É quase 1 bilhão, não é? É tanto Isso. dinheiro, é tanto dinheiro que eu não tenho noção de zero. Eu sou meio burro nesse ponto. Nós estamos falando em quase 1 bilhão de reais. Quase 1 bilhão. 3 municípios. Qual que é o custo de produção de café hoje, em média? Vocês têm visto essa informação? Quem é produtor de café tem essa ideia, né? Alguém pode me falar? Um custo aproximado? Só para a gente ter uma ideia. Eu não sei o custo, Zé. O custo aproximado, que se diz aí? Esse ano subiu muito, sim, subiu, tá? Mas vamos dizer assim, numa média de 3 anos para trás, o custo de produção, ele varia em função de produtividade, ele varia em função
de características de relevo por conta de mecanização, mas o custo médio está em torno de 80%. Quando se mecaniza mais e quando tem uma produtividade maior, esse custo diminui, por conta do custo fixo que é dividido, né, pelo número de sacas, né, o custo fixo. O Otávio falou aqui que estava girando em torno de 380, mas esse ano subiu muito. Então vamos colocar que esse custo seja hoje que o preço do café subiu, mas vamos colocar que o custo seja 60%. Tá? Subiu os insumos, subiu mão de obra, subiu o óleo diesel. O café subiu, mas os custos subiram. Então, quando eu falo em 380 em um café de 450, deixa eu zerar isso aqui, 380 e 450, a um custo de R$ 380 que o Otávio colocou aqui, considerando o valor de café a 450 e R$ 500, que é o que aconteceu, foi praticado nesses últimos anos, nós estamos falando em 80% de 84%. Né? Agora, vamos pegar esses 950 milhões e colocar 60%. 60% de custo de produção em torno de 570 milhões. 570 milhões é meio bilhão. Para onde vai esse dinheiro? Essa é a pergunta. E esse ponto é extremamente importante, é onde eu quero chegar com vocês. Nós estamos falando que o café é uma cultura rentável e que ele tem uma importância econômica, social, ambiental muito grande na nossa região e que o custo de produção ele está em torno, eu estou falando meio por alto, tá, gente? Não leve só muito ao pé da letra, não, só para a gente desenvolver o raciocínio. Porque mudou muito por conta que o Otávio falou, que subiram muitas coisas, e o preço do café subiu também. O mercado reagiu. Por conta de geada, por conta de seca, por conta de tudo mais. Mas vamos falar em torno de 60%. Nesses municípios que têm uma receita aproximada de R$ 1 bilhão, com um custo de produção em torno de 60% a 70%, podendo ser mais, é só um exercício que nós estamos fazendo. Ninguém use isso como referência, né? Só um exercício. Nós estamos falando em algo em torno de 600 milhões de reais. Para onde vai esse dinheiro? O que acontece com esse dinheiro que é usado para poder produzir café? Alguém pode dizer? Você fala associado a gerar mão de obra, compra de insumos, essas coisas? Paga mão de obra, exatamente, Natália. Paga mão de obra, exatamente, Júlia. Compra insumos, faz revisão de máquinas, faz construção de terreiro, faz construção de barracão. Compra óleo diesel, compra gasolina, compra lubrificante, compra equipamento, compra arroz, compra feijão, compra carne, compra verdura, compra roupa. Troca de casa, reforma carro. Né? Esse dinheiro, ele é dividido. A cultura do café, ela é uma cultura que tem um aspecto social extremamente importante. Em especial porque nós estamos falando de agricultura familiar na nossa região. Eu vou mostrar essas informações para vocês, não sei se nessa aula ou na aula seguinte, vai depender de como a gente for conversando, da nossa velocidade de conversa. Mas a cultura do café, ela é uma cultura que divide lucro. Ela divide recurso. Tá? E essa importância e essa situação traz à cultura do café uma importância social muito grande. Uma importância financeira, econômica muito grande, que movimenta muito dinheiro. Né? Hoje, uma saca de café valendo aí uma média de 900 a 1.100 reais, com um custo de produção em torno de 70%, nós estamos falando de uma divisão, de uma movimentação significativa de dinheiro. E aí, quando eu cheguei aqui em Muzambique, em 2004,
e a cidade estava sem capital de giro, as pessoas não saíam na rua, não compravam, não giravam o mercado, não trocavam de carro, não geravam emprego, não consumiam e muitos ainda suicidaram, infelizmente. Tamanho foi o impacto econômico aqui na nossa região. Então, a cultura do café é uma cultura, no mínimo, gente, intrigante. É uma cultura intrigante, porque, como eu disse, ela não tem o valor nutricional de arroz, feijão, frutas, leite, carne e esses outros alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro, mas a cultura do café, mas o café é a bebida mais apreciada no mundo. Mantém a nossa região economicamente de pé, com impactos muito positivos nas questões sociais, muito positivos. A hora que a gente pensa no quanto o café gera emprego, gera renda, existem, né, pontos a serem observados em questões ambientais, mas, de maneira geral, a cultura do café é uma cultura que auxilia nas questões ambientais, e isso o professor Geraldo ele é uma pessoa que pode falar disso com propriedade, em termos de sequestro de carbono. Pelo fato de ser uma cultura perene, ela exerce um papel muito importante em questões de conservação de solo e água, em especial na nossa região, que é uma região montanhosa. Então, isso tudo, meninos e meninas, faz com que a gente tenha um olhar muito especial para a cultura do café. E eu confesso para vocês, eu trabalho com café, meu primeiro contato com a cultura do café foi em 2000. Eu trabalho com a cultura do café tem 21 anos. Eu entrei na agronomia em 1998, me formei em 2001 para 2002. Em 2000, foi meu primeiro contato com a cultura do café. Depois disso, nunca mais parei de trabalhar com a cultura. E desde então, essa resposta eu não tive. E só a observação de que o café é uma cultura que exerce um papel extremamente importante na nossa vida. Se hoje eu sou professor do Instituto, é graças à cultura do café, porque meu mestrado e meu doutorado foi com café. Hoje eu sou professor da cultura do café aqui. E eu sei café. Eu não sei muita coisa de milho, de outras culturas, soja, cana. Ixi, eu peno. Café é onde eu tenho um pouco de conhecimento e consigo navegar um pouco. Então, isso eu também devo à cultura do café. O meu alimento, o meu sustento dos meus filhos, porque é a cultura que me proporcionou estudo e estar aqui hoje. Mas eu repito a pergunta para vocês. Por que o café é uma cultura tão intrigante? Por que ele traz isso para nós? Isso é extremamente importante a gente conversar. Imagino eu que os professores de outras culturas falam assim: a cultura do arroz, ou a cultura da soja, ou a cultura do trigo, ou outras culturas anuais, as frutas, a bovinocultura leiteira ou de corte, qualquer que seja, né? Exerce um papel extremamente importante na alimentação mundial. A produção de tantas toneladas incrementa em tantos quilos de proteína, em tantos quilos de carboidratos, média ano, per capita. Eu imagino que tenha alguma reflexão nesse sentido. Não tem? Vocês já escutaram professores falando isso, né? E a cultura ela é responsável pela nutrição de não sei quantas pessoas no mundo, que se não fosse a cultura, o mundo passaria fome. Já escutaram isso? Escutaram ou não? Acredito que sim, né? Então, o café eu não tenho isso para falar para vocês. Eu não tenho para falar para vocês que o café é uma cultura extremamente impactante na balança nutricional mundial. Que o café é um alimento que pode ser produzido
para nutrir tantas e tantas pessoas no mundo. Que o café é fonte de proteínas, fonte de carboidratos, fonte de sais minerais, fonte de não sei o quê, que tem um aspecto nutricional importantíssimo e que sem o café o mundo passaria fome. Não. Eu não posso dizer isso para vocês, mas eu posso dizer para vocês que o café é uma cultura extremamente intrigante. E eu não sei explicar o porquê disso. Mas eu tenho um grande respeito pela cultura do café e eu espero demonstrar para vocês, ao longo dessa nossa disciplina, tudo o que eu conheço de café para que isso seja útil para vocês. Porque vocês vão ser questionados todos os dias que vocês estiverem em campo. Pelo menos aqui na nossa região. Algo sobre o café. Vocês podem ter certeza. Tá? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Pode sim, Zé. Beleza. Então, esse material que eu tenho para apresentar para vocês aqui, ou melhor, esse momento inicial de apresentação da cultura, de apresentação da disciplina, ela envolve duas conversas, né? Eu acredito que eu consiga terminar ela até quarta-feira. Ela envolve duas conversas. A primeira conversa, que é uma visão geral sobre o que é a cultura do café hoje, em termos de entendimento mesmo, né? Para onde o café está seguindo. O café que começou a ser cultivado de maneira comercial em 1810, e hoje já tem uma pegada muito mais sofisticada, né? Que hoje novos conceitos estão sendo trazidos, novos desafios estão sendo apresentados. Em termos de evolução, né? E a segunda parte desse assunto vai ser um raio-x da cafeicultura hoje, em termos de consumo, países produtores, países exportadores, o que o Brasil produz, qual é a importância das regiões de produção de café, tá? Isso aí eu vou abordar com vocês nessa semana, tá? Então, essa primeira conversa, esse título aí é um título que eu pensei muito para poder escrever, e ele foi assunto de uma palestra que eu dei no curso de agronegócio, no programa de doutorado, na Universidade Federal de Lavras. Exatamente para apresentar essa nova visão da cadeia de café. A remodelagem da cafeicultura brasileira com esses novos desafios, conceitos e desafios de cafés. Então, o objetivo dessa conversa nossa, ela vai passar por esses seis tópicos, né, nessa apresentação, e como eu disse, eu vou complementar com um raio-x depois que a gente finalizar esse assunto. A descoberta, né, o Brasil se tornando o maior produtor e exportador de café, o avanço da cafeicultura brasileira, o que aconteceu na pior década para a cafeicultura brasileira, que foi a década de 90, que eu não quis colocá-la como a pior, mas foi a pior, mas eu quis colocá-la como promissora. Um novo ciclo que se estabeleceu a partir disso, e o retrato hoje, né, o apontamento hoje dos principais desafios que a gente fala de cafés especiais. E para a gente começar, existe uma historinha, né, que fala da descoberta de café, da descoberta do café no mundo, né? E essa historinha ela é muito bonitinha. Não sei se ela é verdadeira não, sabe? Eu acredito que seja. E ela fala o seguinte: na região da Abissínia, Etiópia hoje, né, que é o centro da África, aqui, ó, Etiópia aqui, ó, região central da África, para cima um pouco da linha do Equador, é uma região tipicamente conhecida naqueles tempos pelo pastoreio, né, de cabras. E os pastores tinham uma importância profissional e social muito grande. Eles exerciam ali uma influência muito grande, porque a região trabalhava com pastoreio de animais, né? Em determinada região lá
dos morros da Abissínia, onde hoje é a Etiópia, um pastor chamado Caldi, aqui tem a foto dele, né, um esboço, né, um exemplo dele, e aqui ele com as suas cabras, então aqui o desenho das cabras, ó, todas elas alegres e saltitantes, vocês estão percebendo isso, né, nessa simbologia, nessa foto da esquerda? E aqui o Caldi vistoriando o ramo de um arbusto. Tá? O que fala da lenda? Fala que em algum pasto onde o Caldi utilizava para alimentar as suas cabras, as cabras que eram responsáveis pelo pastoreio dele, e ele era responsável pelos pastoreios dessas cabras, pela alimentação dessas cabras, essas cabras elas começaram a apresentar um comportamento diferente. Elas estavam mais bem dispostas. Essas cabras estavam se alimentando melhor e, consequentemente, se desenvolvendo melhor. Isso foi atribuído ao Caldi, as cabras que eram pastoreadas pelo Caldi. E aqui essa foto, né? Onde mostra as cabrinhas todas de pé, dançando com o pastor Caldi. E aí ele foi investigar por que essas cabras estavam apresentando esse comportamento mais sadio, mais vivo, mais esperto. E, consequentemente, elas andavam mais, elas pastoreavam mais, elas se alimentavam mais e elas se desenvolviam mais. Né? Por quê? E ele percebeu que essas cabras estavam se alimentando da brotação de um arbusto. Né? E aí ele, observando que elas estavam se alimentando da brotação desse arbusto, ele foi lá e retirou a brotação, né, o brotinho desse arbusto, e fez um chá para ele. E esse chá o tornou o melhor pastor daquela região. Hoje a gente sabe por quê. Por conta do consumo de cafeína, tanto pelas cabras quanto por ele. A gente bebe um café e a gente não fica mais animado, fica mais disposto a acordar e tomar um café. Passa o sono, a gente fica mais estimulado ao trabalho. Né? Quando a gente está cansado da rotina, do dia, vamos parar para tomar um café. Quando junta a turma, vamos juntar a turma, vamos tomar um café. Até certa hora, porque depois não é café mais. Né? E aí o pastor Caldi se tornou o maior e melhor pastor daquela região, com cabras que se desenvolviam muito. E o café foi descoberto. A gente sabe que hoje é cafeína, mas o café foi descoberto. E aí a continuação da lenda é muito interessante. A continuação da lenda fala que quando o consumo desse arbusto chegou nas igrejas, chegou na igreja, né? E isso fazia com que as pessoas ficassem mais estimuladas, mais dispostas, em vigília. Isso aí foi entendido de uma maneira negativa. Foi entendido como uma força do demônio. O consumo dessa árvore levava as pessoas a estarem é difícil a gente falar isso, mas de as pessoas estarem com energias ruins, energia do mal, porque não dormia, né? Ficava estimulado, passava a noite ligado, ficava super excitado, né? E aí, a segunda parte, a outra história da lenda, né? A lenda do Caldi é a lenda da descoberta. Agora, por que saiu do consumo do broto, do chá do broto, para o café torrado? Foi que eles colocaram fogo numa planta de café com frutos. E aí subiu um aroma muito intenso quando os frutos torraram, quando as sementes, os grãos torraram nesse fogo. E aí apagaram aquele fogo, eles foram lá e recolheram aqueles frutos, já todos torrados, carbonizados, né? E maceraram aquilo ali. E fizeram um extrato, fizeram uma bebida. E viram que aquela bebida tinha maior pujança, tinha maior potência nessa questão do estímulo. Uma bebida forte, escura, amarga, estimulante. E aí mudou-se o consumo do café, do chá da brotação, do chá dos meristemas, né, vamos dizer assim, da ponta dos ramos,
para a infusão de frutos, de grãos torrados. Essa é a lenda da descoberta do café pelo Caldi e do consumo do café torrado. Né? É engraçadinha ela, né? É engraçadinho. E aí um desenho rápido, né, de como o café chegou aqui no Brasil. Por volta de 1800 depois de Cristo, esses fatos que eu relatei para vocês, eles aconteceram. Então aqui está a Etiópia, né? Continente africano, aqui a Etiópia, região de origem do café arábica. O café arábica é desse miolo aqui, ó, tá? Desse miolo onde eu estou sinalizando. O café canéfaro, o conilon, é desse outro miolo aqui, ó, que pega mais na região de baixa altitude, mais a região litorânea da África. Né? Aqui é o ponto de surgimento do coffea canéfora e aqui o ponto de surgimento do coffea arábica. Mais de 100 espécies de coffea já descobertas no mundo. Né? Mas o coffea arábica, ele foi então descoberto aqui por essa historinha que eu falei para vocês. E naquele momento que o café começou a ganhar apreciadores pelo seu estímulo, o café precisava ser escoado, precisava ser apresentado. E isso foi um trabalho muito bem feito pelos árabes. Tá? Então, o coffea arábica, ele tem o seu nome científico em homenagem aos árabes. Tá? Que foram os grandes responsáveis pela difusão, pela apresentação do café no mundo. E eles eram comerciantes. Eles levavam e traziam mercadorias. E naquele momento, qual era a parte rica do mundo? Aqui nós estamos falando de 1400. Século Inglaterra? 13, 14, 15. Qual era a região mais rica do mundo? A mais rica do mundo era, quem falou? Foi Júlia? Foi. Júlia, exatamente. Foi a região mais próspera do mundo, era a Europa. O que os caras fizeram? O que os árabes fizeram? Pegaram o café e levaram para a Europa. E aí o que aconteceu com o café na Europa? Quem que consumiu café na Europa? Vocês podem me dizer? Quem que eram os caras que bebiam café na Europa? Quem produzia, quem Não, a bebia. Europa não produz café. Quem consumia café na Europa eram os nobres pensadores, filósofos. Eram os caras da nata europeia. A Europa, naquele momento, passava por uma situação de grande reflexão sociopolítica. Nesse momento, a Europa, de uma maneira geral, os países estavam aprofundando em questões filosóficas e várias pessoas estavam se despontando nisso aí. Grupos de pessoas que se formavam para refletir sobre questões sociopolíticas. Em especial a nobreza europeia. Tá? E o café foi absorvido por eles de uma maneira impressionante. O café era a bebida que aquecia as discussões, vamos dizer assim. O consumo de café era importante, significativo nessa época na Europa, século XV, XVI, XVII. Né? E o café foi levado pelos árabes. E aí café virou bebida de rico, café virou bebida de nobre. Só que veio uma questão muito importante. O café da África, região equatorial. Vocês vão ver que a produção de café está entre os trópicos. Trópico de Capricórnio e trópico de Câncer. A produção de café é uma produção tropical. Café não é subtropical. É equatorial em algumas situações de elevada altitude, mas é uma produção tropical. A Europa não produz café. E os árabes, vocês já fizeram negócio com árabe? Com turco? Algum de vocês é parente de turco? Tem algum de vocês que é parente de turco? Eu sou parente de turco. Eu estou falando porque eu sou parente de turco. Olha o tamanho do meu nariz.
Algum de vocês é parente de turco? Já tiveram a oportunidade de negociar com turco? Eu não, Zé. Não. Alguém já negociou com turco? É bom negociar com turco? Porque a gente consegue passar o turco para trás? Não consegue passar o turco para trás. Né? Eles são exímios negociadores. E aí a turma da Europa falou, não, nós temos que sair fora dessa turcaiada, porque café tá caro. Estão arrancando a faca, enfiando a faca em nós. Aí a Europa resolveu plantar café. Mentira, resolveu produzir café. Mas a pergunta é, e alguém já me respondeu, acho que a Júlia me respondeu. Na Europa existe clima apto à produção de café? Não. Café que é produzido na Europa é um café produzido em Amsterdã, na Holanda, numa estufa. Algumas plantas que tem lá. Isso aí eu sei de anos, mas não fui lá ainda. Mas como que esses caras iam produzir café, gente? Se lá não tinha como produzir. Como que eles produziam? Como que eles iriam produzir o café para o abastecimento de seus países? Qual foi a estratégia que eles adotaram? Produzir nas colônias? Que tinham. Exatamente. Exatamente, Júlia. Produzir no Novo Mundo. Né? Produzir nas terras da América Central, que tinham sido recém-descobertas, recém-colonizadas. E aí os países da Europa começaram a ocupar as suas colônias na América Central e na América do Sul para a produção de café. Olha que interessante. É daí que o café chegou na América Central, na América do Sul. E como que esse cara chegou no Brasil? A França cultivava café aqui na Guiana Francesa, que era um território francês, que apresentava condições climáticas favoráveis ao cultivo de café. E aí vamos analisar o contexto sociopolítico desse momento. Nós estamos falando em 1727. E o ator da bagaça agora é esse homem aqui, ó, esse bonitão aqui, Francisco de Melo Palheta. Francisco de Melo Palheta era um sargento-mor do Exército, ou das Forças Armadas, ou das Forças de Segurança, ou era um cara que tinha um fluxo aberto nos países vizinhos, ou nos territórios vizinhos ao Brasil. E aqui no Brasil, né, o mundo rico era, né, a riqueza estava na Europa, aí nós aqui numa pobreza danada, dando, depois de ter dado tudo quanto é coisa que tinha, né, a turma lá, escutando aqui na nobreza brasileira, que frequentava a Europa, escutando informações sobre a bebida do café. Querendo fazer a mesma coisa que os nobres europeus faziam. Percebam, consumo de café no Brasil. Aí o que os caras pensaram? Nós vamos mandar um portador, um cara que tem uma boa aceitação, um cara que tenha uma permissão para ir e vir, nós vamos mandar esse cara na Guiana. Aí ele vai na Guiana com um assunto principal, mas a intenção dele era trazer café. E aí monta-se uma organização, organiza-se uma viagem, uma comitiva, onde esse homem, Francisco de Melo Palheta, sai do Brasil, vai na Guiana, faz o que ele tem que fazer lá, e ele é presenteado pela esposa do chefe da Guiana, essa senhora, presenteia ele com algumas mudas de café e um punhadinho de semente. Então, ele foi presenteado por essa pessoa com o café da Guiana que foi levado da Europa, que foi trazido da África. Então, o café que era produzido na Guiana entrou no Brasil
de maneira obscura, trazida pelo Francisco de Melo Paleta. Então, esse cara, em 1727, entra com café no Brasil, aqui, ó, Guiana Francesa, introdução da cafeicultura no Brasil, em Belém do Pará, onde hoje é Belém do Pará. E aí vem um outro fato surpreendente. O café não é só intrigante por conta de tudo que nós já conversamos de consumo, de nada, né? Isso tudo, quer dizer. Ele não é só intrigante por isso. Vocês vão ver que a cultura apresenta vários pontos que a gente não consegue explicar. Mas vejam, o café é uma cultura que chegou ao Brasil em 1727, onde hoje é Belém do Pará. Algum de vocês conhece Belém do Pará? Algum de vocês conhece o Nordeste? Ou o Norte? Ali é a região Norte. Já teve a oportunidade de ir lá? Ninguém? É. Lá é uma região muito quente, uma média de temperatura muito mais alta do que a que nós vivemos aqui. Um sol escaldante e uma chuva intensa todos os dias. Um solo arenoso, baixa CTC, baixíssima altitude, nós estamos falando de 100, 150, 200 metros de altitude. Em região de clima equatorial. Vocês acham que essa realidade, essa situação climática, ela é favorável ao café? O café se adaptaria numa situação dessa? Não, não se adapta. Mas vejam, o café foi importado e colocado nessa região para ser cultivado em 1727. E ele chegou no Rio de Janeiro em 1774. Estamos falando de 50 anos depois. Olha que coisa mais interessante. Daqui, percorrendo todo, né, a região Nordeste, com clima adverso. 50 anos depois, o café estava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele se estabeleceu na região serrana. E o que eu estou dizendo para vocês é que nós estamos refletindo em 50 anos no século XVIII, no início do século XVIII. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem e-mail, sem Google, sem telefone. Né? Imagine a dificuldade que houve para trazer o café. Ele vinha sendo, imagino eu, né? Que ele vinha sendo cultivado e analisado de uma maneira muito empírica, mas analisado. A adaptação dele ou não. Quer dizer, ele saiu do Pará, foi para o Maranhão, foi para o Ceará, foi para Pernambuco, Bahia, e da Bahia ele veio Rio de Janeiro, em 50 anos. Isso é uma outra coisa intrigante. Como que isso pode acontecer? Só que não paramos aí. Depois que ele chegou aqui no Rio de Janeiro, por volta de 1760, 1770, o Brasil, ou a cultura do café se firma no Brasil. Nós estamos falando de 100 anos, 1727, 1820. 100 anos. O Brasil se posiciona como país exportador de café. Agora vejamos. Café é uma cultura C3. Café é uma cultura que veio de um clima, é um arbusto subbosque, que vive na sombra e na água fresca, em alto teor de matéria orgânica. Esse cara saiu de lá, dessa região, foi cultivado na Guiana, importado, percorreu o Nordeste, chegou no Rio de Janeiro, se estabeleceu, domesticado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou entendido a sua cultura até certo ponto, até que o Brasil foi reconhecido como produtor de café 100 anos após a introdução dele aqui no Brasil. Isso não é surpreendente? Isso não é intrigante a gente pensa num negócio desse? Só que não para por aí, não. Em 1845, o Brasil já é responsável por 45% da produção mundial de café.
Nós estamos falando em 115 anos, aproximadamente. 115, 1727, 1730, 1855, 115 anos. De uma cultura C3 exótica. E de uma planta que nós sabemos que tem que tomar cuidado. Com a produção no estado do Rio de Janeiro. Tá? Na região serrana do Rio de Janeiro. Então, quando vocês entenderem produção serrana, produção de café no Rio de Janeiro, entendam o estado do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo e as matas de Minas aqui. Todo esse triângulo de 3 estados. Que é onde o café chegou em Minas Gerais, ele chegou pela zona da mata, e não pelo sul de Minas. Né? E em 1845, o Brasil é o maior produtor de café, reconhecido como o maior produtor de café do mundo. E a cultura do café ganhou chão. Né? E numa situação muito interessante, vejam, essa planta que chegou em 1727 é uma planta que nós chamamos típica, coffea arábica cultivar típica. Essa cultivar típica, ela foi a cultivar utilizada para descrever a espécie. Foi a cultivar que tipificou a cultura, por isso que ela chama típica. Alguém já viu planta de café típica? Coffea arábica típica? Algum de vocês já viu? Teve a oportunidade de ver a planta? Abre o microfone, por favor, e fala, gente. Alguém viu isso? Ninguém? Eu tive a oportunidade de conhecer lavoura de típica de uma experiência que eu tive no Haiti. Eu tive no Haiti por 12 dias. Não sei em que ano que foi. A lavoura de café, a cultura do café lá é 100% típica. Uma planta muito alta, com os internódios muito distantes, pouca folhagem, baixíssimo vigor e baixíssima capacidade de produção. E aí, vejam, o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de café do mundo com típica, em 1845. E aí o governo brasileiro pensou o seguinte, a cultura não é daqui, chegou numa região diferente, percorreu o Nordeste, nós já somos o maior produtor de café do mundo com uma planta fraca, vamos lá na região de origem buscar a melhor que eles têm. E aí o governo brasileiro, em 1859, montou uma comitiva governamental e esses caras foram lá na África. Eles vieram aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês onde eles foram. Aqui, ó. Ilha de reunião. Um pouquinho para cá, ó. É uma ilhazinha miudinha. É nessas imediações aqui, ó. Nessas imediações. Nessa ilha chamada Ilha de Reunião, é o local de surgimento do cultivar Bourbon. O Bourbon que nós conhecemos hoje, que todo mundo paga um pau danado, Bourbon isso, Bourbon aquilo. Esse cultivar chegou no Brasil em 1859. E tem gente que paga pau para isso ainda. Os caras foram lá e pegaram o melhor café que eles tinham naquela região e importaram para o Brasil. Em 1859. E essa experiência ela foi tão promissora, foi tão boa em termos de resultado, que em 1896, uma outra comitiva de brasileiros foi montada e eles voltaram na mesma região, só que um pouquinho mais à direita. A direita é oeste, né? Quando a gente pensa que é direita é oeste, não é isso? Um pouquinho mais a oeste, nas ilhas da Indonésia, e buscaram um café chamado Sumatra. Então o Brasil produzia café cultivar típica, cultivar Bourbon e cultivar Sumatra, tudo coffea arábica. Eram os três. Até o início do século XIX. Mentira, até o início do século XX, final do século XIX, 1896. Vocês já ouviram falar de um café chamado Chimate? Otávio, pertinho de você aí tem uma lavoura com café Chimate. No São Bartolomeu de Cima. Já ouviram falar em café Chimate?
Algum de vocês já ouviu? Eu não, Zé. Não. O café Shimachi é o café Sumatra. Hoje ainda tem algumas pequenas lavouras de Sumatra aqui, por aqui. Plantas grandes, folha muito vermelha, perdão, muito esverdeada e fruto muito vermelho. Né? E essa é a história da cafeicultura brasileira. Quando o Brasil cultivava típica, Bourbon, que foi importado, e Sumatra, que foi importado. Isso é extremamente importante quando eu vou falar para vocês da aula de melhoramento. E aí algumas fotos, né? Umas fotos para poder ilustrar a nossa conversa. Aqui, ó, os carregadores de café que embarcavam café dos trens para os navios. E essa aqui é a foto da Mogiana. A Mogiana é uma ferrovia que foi construída para o escoamento da produção do café de São Paulo, sul de Minas, para o Porto de Santos. E o café no Rio de Janeiro é exportado pelo Porto do Rio de Janeiro, inicialmente para Paraty, depois do Porto do Rio. Aí foi construída a Mogiana, quando o café do Rio de Janeiro ele se expandiu para São Paulo, se expandiu para Minas, de São Paulo veio para o Paraná, e do Paraná ele subiu para outras regiões após a geada de 1970. Eu vou falar isso para vocês na aula futura. Tá? Então, aqui algumas fotos, né? A turma carregando café, 1, 2, 3, 4, 5. É café em coco, viu? O volume é maior, o peso é menor. E já embarcando. Aqui o café saindo da Mogiana e indo para o navio. Aqui, ó, como era feita a venda do café. A determinação do preço entre compra e venda da bolsa do café em Santos, que hoje é o Museu de Santos. Pessoal, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Ou está tudo em paz? Tranquilo, Zé? Está tudo tranquilo? Beleza. Nós estamos com 1h e 20 de aula, mais ou menos. Nós continuamos mais um pouquinho ou encerramos por aqui? Como que está funcionando? Me explica, por favor. Eu estou fazendo essa pergunta para vocês para poder entender mesmo. As aulas de vocês, elas têm durado mais de 1h, menos de 1h? Como que está funcionando isso? Como que os professores estão fazendo? Porque eu não quero nem falar de menos, nem ficar falando de mais. Porque se eu falar de menos, a gente não avança. Se eu falar de mais, eu acabo com o ouvido de vocês. Como que tem funcionado? Ué, Zé, a média é de 1h, 1h30 que o professor está tocando. É, né? Depende do professor. Tá. Então eu vou tocar um pouquinho mais. Nós vamos terminar a aula por volta de 4h45. Tá bom? Então, olha que interessante. Aqui eu vou falando, quero falar para vocês do avanço da cafeicultura brasileira, em especial com relação à abertura de novas áreas. Como eu falei para vocês, o café chegou aqui no Rio de Janeiro, né? E foi a primeira região. Daqui o café subiu para o Espírito Santo e para as matas de Minas e caminhou sentido interior de São Paulo. Durante esse trânsito para a abertura do interior de São Paulo, ele veio para o sul de Minas. Tá? Ele entrou aqui no sul de Minas e conquistou o Alto de Morro, as regiões de maior altitude. E também foi a mesma situação aqui no sul do Espírito Santo, que é uma região serrana. Existem lavouras lá de 1.400 metros de altura. Então, no primeiro momento, o café aqui no Rio de Janeiro, tá? Até 1840, colonizando essa região, e aí, a partir daí, ele se expande para essa região sul do Espírito Santo, oeste de Minas, as matas de Minas, e o interior de São Paulo, chegando no sul de Minas por aí. Tá? Então, tem muita gente que acha que o café veio para o sul de Minas, que o sul de Minas é a primeira região de café. Não é, não. É a segunda ou terceira. Tá? Onde o café encontrou um bom ambiente, mas é a segunda ou terceira. E aí, o retrato da cafeicultura brasileira em 1875, tá? O esquema aqui, ó. Então, pega aqui, ó. Espírito Santo já diminuiu um pouco, perdão, Rio de Janeiro já diminuiu um pouco. Produção aqui
no Espírito Santo e o que hoje a gente conhece como Matas de Minas, aqui no sul de Minas, a região oeste do interior de São Paulo, e aqui o interior de São Paulo já caminhando também para o Paraná. Isso em 1875. Tá? Nesse momento, em 1875, a concentração de café era muito grande aqui nessa região do Paraná. O Paraná era o estado maior produtor de café do Brasil. Era a maior área de produção de café do mundo, o Paraná. Tá? Só para vocês terem uma ideia, na década de 70, a produção brasileira girava em torno de 40 milhões de sacas. Hoje nós estamos falando de 60 milhões de sacas. Um pouco menos por conta desses eventos climáticos, mas em média, né, considerando o ano passado, o anterior. Naquele tempo, em 1975, a produção de café no Brasil era em torno de 40 milhões de sacas. O Paraná produzia 50%. 20 milhões de sacas era só do Paraná. Tá? E é por isso que eu quero trazer uma reflexão sobre o Paraná, porque devido à importância do Paraná na abertura de novas fronteiras de café no Brasil. O quanto o Paraná foi importante. Tá? Dada uma tristeza muito grande que aconteceu lá, que foi uma geada muito braba, que matou 90% das lavouras, mas naquele momento o Paraná produzia 20 milhões de sacas, 50% de produção de café no Brasil. Então esse é o retrato de 1875 e esse aqui é o retrato de 2020, né, de um mapa que é disponibilizado pela BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, que intitula o Brasil como Brasil, a Nação do Café. Né? Então aqui vocês percebam, verde, café canéfora, então são essas regiões aqui, né, aqui no Rondônia, Acre, um pouco do Mato Grosso, aqui o Espírito Santo, tá? Bahia, Espírito Santo. A produção de robusta e canéfora, que é a região sul do Espírito Santo. Tá? Então, lá tem regiões de 400, 500 metros que produz arábica, produz canéfora, e regiões de maior altitude que produz aí café arábica. É uma região de arábica e canéfora, ponto 17. E produção de arábica, que é o vermelho. Tá? Esse vermelho aqui, tudo arábica. Por que tem arábica lá no Nordeste? São regiões de maior altitude e clima mais frio. Tá? Então, são alguns microclimas importantes. E percebam que nessa região de produção de arábica existem manchas, essa mancha roxa e manchas amareladas, que são de áreas ou regiões com denominação de origem, no caso Cerrado, né, o Cerrado Mineiro, e também áreas com indicação de procedência. Tá? No caso aqui, região da Bahia, Norte do Paraná, Norte do Paraná, algumas regiões aqui no interior de São Paulo, Mogiana, aqui a Serra da Mantiqueira, em Minas, também tem outras regiões, agora o Espírito Santo, né, o Caparaó com denominação de origem. Então, esse é o mapa mais atualizado disponível da distribuição da cultura do café no Brasil. Em novas fronteiras, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, eu queria falar um pouco sobre o Paraná, para a gente chegar numa reflexão que para nós é muito importante, que é o nosso desafio, é onde nós vamos debruçar muito do nosso pensamento. Estou contando para vocês a história. Vou falar do Paraná, porque o Paraná foi responsável pela produção de 50% do café brasileiro, 20 milhões de sacas. E hoje o Paraná não produz 900 mil sacas. O que aconteceu? Percebam que em 1975, aqui nós temos uma concentração maior, né, nessa imagem, uma informação da Cocapec. Né? Isso aí decorrente do quê? Os trabalhadores das grandes fazendas do interior de São Paulo, eles vieram para trabalhar aqui no Brasil após um fato histórico social muito importante. O que aconteceu no Brasil
com relação à mão de obra que trabalhava nas fazendas e que incentivou a vinda de imigrantes? Alguém sabe? Você está falando em 1500, mais ou menos? Você Não. falou? Não foi da carta da escravidão? Exatamente. A abolição dos escravos. Os escravos trabalhavam nas fazendas. As grandes fazendas, o que era aqui, ó. As grandes fazendas trabalhavam com escravos, não tem foto, o que tivesse. As grandes fazendas, elas estavam sediadas no estado de São Paulo, trabalhavam com escravos. Com a abolição da escravatura, acabou a mão de obra, tiveram que vir os imigrantes. E esses imigrantes vieram para cá, após a abolição da escravatura, para trabalhar nessas fazendas e se estabeleceram e tiveram filhos. Olha que situação interessante. Os filhos dos imigrantes que vieram para trabalhar nas fazendas de café, juntaram as suas reservas e abriram a nova fronteira de café no Brasil, que era o norte do Paraná, região que era 100% de mato. Então, eles fizeram a derrubada da mata e naquele solo que tem argila 2:1, lá no Paraná, no Neopodzólico, argila 2:1, alto teor de potássio, alto teor de matéria orgânica, que era mata. Esses filhos de agricultores, dos imigrantes, filhos dos imigrantes do estado de São Paulo, na década de 30, 40, criaram um movimento chamado Frente Pioneiro lá no Paraná e abriram a fase de produção, a área de produção de café. E isso fez um boom de produção de café no estado do Paraná, basicamente na agricultura familiar. Foi um impacto social e econômico muito grande para aquela região. Né? Então, de 1930 a 40, quando esses caras começaram a fazer esse trabalho de produção em núcleos familiares pequenos, agricultura familiar no Paraná, a produção de café do Paraná aumentou de maneira significativa. Em 1950 e 51, o Paraná era o terceiro estado maior produtor. 52, 3, o segundo, passou já a Minas Gerais. Em 1961, início da década de 70, né, que conta a década a partir de 61, o Paraná se torna o estado maior produtor de café do país, com 50%, que eu digo. Então, isso foi um ascendente muito grande, tanto na produção de café no Brasil, dadas todas as crises, a crise de 29, todo um evento de questão de acordos internacionais que nós vamos conversar depois, até o Brasil o Paraná estabelecer essa produção. Agora vejam o seguinte, a partir disso, começaram alguns problemas importantes. Começaram a ocorrer limitações na comercialização de café. Ou seja, a Organização Internacional de Café, que é um órgão sediado na Europa, na Inglaterra, em Londres. Essa Organização Internacional de Café, ela começou a taxar, a limitar, a colocar um teto na exportação de café do Brasil. E aí esse excesso de produção começou a gerar uma dificuldade. Foi incentivado, primeiro período de incentivo à erradicação de lavouras por conta do excesso de produção. Vieram as limitações dos acordos internacionais, que cotizava o que cada país poderia exportar. Então, se tinha uma produção muito alta e se exportava pouco, sobrava muito internamente. Se o consumo não fosse muito intenso, sobrava muito café, o preço caía. Se a exportação não fosse uma exportação significativa, o produto sobrava, o preço caía. Natural. Isso em 1962, o segundo em 1968, e aí em 1969 e em 1975, foi um período de problemas climáticos muito, muito, muito impactantes. Vejam, morte de 22% das plantas e pólen em 75. E aí, em 1975, aconteceu uma geada no Paraná que matou a lavoura. A cafeicultura do Paraná morreu ali. Então, nós estamos falando de uma cultura forte naquela região, grande produtora,
renda que era proporcionada às famílias, impacto econômico grande, e aí vieram o desemprego, veio o êxodo, as pessoas deixaram aquela região e não mais produziram café, e se mudaram, inclusive, para outras regiões. Agora vamos fazer algumas análises. Quando os paranaenses pararam de produzir café por conta da morte da lavoura, por conta de geada, eles venderam as terras caras, com um valor agregado muito grande, porque terra lá valia muito, e com um pedacinho de terra que eles tinham no Paraná, eles compraram terra em outros estados. A pergunta é, para onde esses caras foram? Vocês têm ideia? A turma do Paraná, eles venderam as terras que eles tinham lá e compraram terra no Cinturão Verde brasileiro. Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia. Né? Então, se hoje vocês estão estudando culturas anuais, plantio direto, Cinturão Verde de Goiás, grandes áreas de pecuária, isso aí, a expansão da agricultura no centro-oeste brasileiro aconteceu quando, gente? Qual foi o período? Vamos, gente, vocês estão formando, vocês estão no oitavo período, né? Vocês não sabem disso? Quando que o centro-oeste brasileiro começou a ser explorado, gente? Ninguém sabe. O centro-oeste começou a ser explorado na Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, início de Revolução Verde. Eu dei aula para vocês de extensão rural falando nisso. Quem foram as pessoas? Turistas, em especial pessoas do Paraná, que compraram propriedades e começaram a fazer esse trabalho lá. Aí veio um trabalho muito importante do pessoal da Universidade Federal de Lavras, do professor Alfredão, fazendo a investigação das questões relacionadas à acidez potencial, cálcio magnésio. E aí veio o advento da calagem do Cerrado, abertura de grandes áreas no Cerrado, com o trabalho desse povo. Tá? Isso é uma situação que é nítida. Quando a gente percebe, vamos voltar aqui, ó, a gente percebe esse mapa. A Cafeicultura do Paraná começou em 1930, aqui, sul de Minas, 1970, Goiás, Bahia, 1980, Mato Grosso, 1970, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 1970, Rondônia, Acre, 1980, decorrentes de problemas relacionados a clima do Paraná e abertura de novas fronteiras do Cerrado Mineiro. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguma consideração, alguma observação?